Olá, aluno. Vamos lá para mais uma aula de fração. Sou o professor Sérgio, agora com a tutoria de estudos. Vamos fazer mais uma recapitulação do nosso modelo de fração, que nós já começamos no começo do ano, mas vamos ter a ideia de uma fração. O que é uma fração? Que é a representação de um número, pedaço, parte de um inteiro, tá? Para começar, vamos ver a ideia de fração. Como eu falei, a ideia de fração é parte de um número, parte de um inteiro, tá? Os elementos de uma fração são o numerador e o denominador. Denominador, o cara de baixo. Denominador, ele vai indicar quantas partes foi dividido o meu inteiro. E o numerador, quantas partes eu utilizei. Então, a ideia de fração, tá? Eu estou colocando aqui a famosa ideia da pizza, 1/8, um pedaço dessa pizza. Minha pizza está dividida em 8 partes e eu peguei uma parte só, tá? Lembram dessa ideia que nós falamos bem no comecinho do ano, a ideia de pizza, e todo mundo tá vendo. A gente, quando compra uma pizza, ela vem dividida, normalmente as nossas, em 8 pedaços, tá? Então, o cara de baixo, 8 pedaços, 8/8. 8/8, se você come uma parte disso aí, é 1/8. Fração própria. Agora, os tipos de fração. Vamos falar sobre fração própria. Fração própria é quando o denominador é maior que o numerador. O denominador é maior que o numerador. Aqui indica, ó, 3/4. 3/4. O meu inteiro dividido em 4 partes e eu utilizei 3. Fração imprópria. Tá? Uma fração imprópria é quando o numerador é maior que o denominador. O numerador maior que o denominador. Ou seja, esse cara de cima aqui, ele é maior que o cara de baixo. O que significa isso? Que eu tenho aqui uma fração já, um todo, mais parte desse todo. O que significa isso? Eu tenho 3 terços mais 2 terços. 3 terços mais 2 terços, 5 terços. Ou seja, 3 terços, 1 inteiro e mais 2 terços. Fração aparente. São frações que o numerador é múltiplo do denominador, ou seja, representa um número inteiro, inscrito de forma de fração. Por exemplo, 4/4 é uma fração aparente, tá? 4/4, 4 é múltiplo de 4, e 4 dividido por 4, 1, que representa um número inteiro, tá? Aqui, 6 terços, 6 terços, 6 é múltiplo de 3, 6 dividido por 3 dá 2, então sempre vai estar representando um inteiro aqui na nossa fração aparente. Fração mista. Tá? A fração mista foi como nós estávamos falando. Vocês vão se recordar, se vocês olharem no caderno, pegar no caderno lá, quando nós começamos, quando eu falei da transformação de fração, de uma fração imprópria para mista e mista para imprópria. Uma fração mista, no caso, nada mais é que uma fração imprópria, mas escrita de uma outra forma. Olha só, aqui eu tenho 4 inteiros e 2 terços. 4 inteiros e 2 terços. Ou seja, eu tenho aqui um número inteiro mais um número fracionado. É constituído de uma parte inteira e uma parte fracionada, é representado as frações mistas. Isso representa as frações mistas. Eu tenho uma parte inteira e uma parte fracionada. Fração de um número. Como que eu vou tratar fração de um número? Muitas vezes vocês vão ver lá, 3/4 de 1.200. Vou pegar um exemplo simples. 3/4 de 1.200, eu posso fazer de duas formas. Dividir pelo de baixo, porque o de baixo sempre divide e indica quantas partes está sendo dividida. E multiplicar pelo de cima, que é quantas partes você retirou. Então eu posso fazer assim, 1.200 dividido por 4 é igual a 300. 1.200 dividido por 4 é igual a 300. 300, o resultado, 300 vezes 3 é igual a 900. Você pode fazer da seguinte forma também. 3/4, o x aqui, ó, vai virar d. D vira x, ou x vira d. O que significa isso? Que 3 vezes 1.200. Eu vou multiplicar 3 vezes 1.200, 3.600. 3.600 dividido por 4, 900. Isso aqui, pessoal, é fração de um número. Você saber quantas partes daquele número. Eu estou trabalhando sempre com o quê? Com divisão e estou multiplicando também. Então, fração é parte de um todo, tá? Por aqui, a nossa aula termina e até o próximo encontro.